E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre leitura nacional contemporânea. Sim, nós temos muitos escritores bons e eu me propus a esse desafio, a experimentar, conhecer leitores nossos, que escrevam na nossa língua, que vivem nossa realidade de uma forma contemporânea. E eu me surpreendi muito, então eu quero compartilhar para vocês. Claro que devem existir muitos outros livros e escritores maravilhosos que eu ainda não tive a oportunidade, ou então que simplesmente eu desconheço. Mas os que eu vou falar hoje foram os que eu fui lá, encarei, conheci e eu não me arrependo. E eu quero compartilhar isso com vocês. Rapidinho, depois da vinheta. E o primeiro autor é a Fernanda Young, que é uma escritora brasileira e que eu gosto muito, e com o livro A Vergonha dos Pés. E nesse livro nós temos um romance de uma mulher, uma jovem mulher, na verdade, que está fazendo um curso de letras. Só que a Fernanda, ela tem uma atitude toda punk rock, toda muito jovial, que eu gosto muito e acho importante para a literatura. Então ela vai falar toda de uma neurose. A personagem principal, ela é extremamente neurótica, com questão de doença, com questão comportamental, em relações sociais. Então o livro tem uma carga emocional muito forte, uma escrita muito gostosa, muito fluida. E vai falar sobre coisas contemporâneas, sobre dramas e relações contemporâneos. E é muito importante porque a gente precisa se ver às vezes, né, num contexto social atual. E eu acho que a Fernanda faz muito bem isso. E ela é uma escritora que não só escreve romance, como também fala sobre poesia. Então eu gosto muito da poesia dela, acho muito contemporânea. E isso é muito importante, porque a gente acha que falta poesia no mundo de hoje. Na verdade, acho que não falta poesia, falta pessoas para admirar poesias no dia de hoje. Mas um livro que eu gostei muito, que eu li ano passado, foi Turismo para Cegos. E esse livro me surpreendeu muito. A autora ganhou prêmios por causa desse romance. E vai falar sobre uma personagem que é artista plástica e que um belo dia descobriu uma doença degenerativa que causava cegueira. Então ela acaba ficando cega e acaba se envolvendo com um rapaz nada bonito. Muito pelo contrário. Ela mesmo reconhece a feiura daquele rapaz. Só que o livro vai falar dessa relação nada normal, nada saudável, eu diria, bastante conturbada. E aí, em contrapartida, nós temos um triângulo amoroso entre uma terceira pessoa, um terceiro elemento nessa história, que vai mudar toda aquela relação. E é um livro bastante, de novo, contemporâneo, que vai falar sobre as nossas relações atuais e vai trazer essa questão muito importante sobre a cegueira. Eu gostei muito. Eu sou uma pessoa que tem muita fobia a questões da perda da visão. Isso me causa uma certa aflição do tipo quase de paralisar. E esse livro não me causou isso. Claro que me causou um desconforto, mas acho que isso causaria qualquer um. Mas a leitura não acaba sendo sofrida, é isso que eu quero dizer. Mesmo se você não gosta do assunto, tem uma dificuldade, um medo, acredito que não vai causar isso em você, porque não causou em mim. Mas eu gostei muito da escrita da escritora. Me deu vontade de conhecer muito mais coisa dela. Então eu espero que tenha novos lançamentos para eu poder acompanhar. Ficou muito, foi uma das melhores leituras do ano passado, que foi A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. E esse livro vai falar sobre o sertão. Vai ter realismo fantástico. A Socorro Racioli fez um workshop com ninguém menos do que Gabriel Garcia Marques. E ele leu, né, o esqueleto desse livro, né, toda a sinopse que ela estava criando. E acredito que deve ter tido uma influência muito grande. O livro é maravilhoso, bem humorado, vai trazer o sertão de uma maneira muito viva, com uma propriedade muito gostosa, vai trazer questões religiosas, vai algumas críticas. E é um livro que toca muito, a gente devora. A escrita da Socorro é muito, muito envolvente. A gente logo se vê tragado por aquele universo. Eu mesmo nunca tendo pisado no sertão, eu senti todas as emoções de quem vive naquele lugar, sabe? Incrível, isso só grandes escritores conseguem fazer, de trazer para uma realidade que às vezes você nunca vivenciou. E isso ela faz muito bem. E o realismo fantástico é uma coisa que eu gosto muito, e é muito gostoso ver um escritor brasileiro fazendo isso. Agora, não um livro, e sim um quadrinho, que é A Menina Infinito. E eu particularmente gosto muito desse quadrinho, porque ele é extremamente contemporâneo. Ele vai trazer uma heroína que não é magra, é uma menina gordinha, que gosta de rock, que vive em São Paulo. E vão ser 3 histórias, esse quadrinho vai ser dividido em 3 histórias, em 3 arcos, micro-arcos, eu diria, falando sobre a vida e as desventuras dessa menina infinito com alguns amigos e alguns relacionamentos. E é muito gostoso de ler. O quadrinho é todo preto e branco, mas o traço é muito limpo, muito bonito.
cheio de referências pop. Eu particularmente gostei muito e gostaria de ver mais coisas. E Divórcio, do Ricardo Lízias, também me surpreendeu muito. Foi meu primeiro contato com o escritor. E esse livro vai trazer realmente aquele luto do fim de um relacionamento, aquela dor, como se estivesse perdendo uma parte do seu membro. E toda aquela questão da reconstrução, de você se reerguer, do momento de você sentir ódio, de você achar que você perdeu tanto tempo com aquela pessoa. A mágoa, a dor. É um livro que te sufoca. Eu nunca vivi um divórcio, mas todo mundo já passou por um grande relacionamento que chegou ao fim. Então dói muito, machuca. E esse livro, ele é um pouco seco nessa questão. Ele não é megalodramático, mas é um livro muito legal. Vai falar também sobre livros, sobre a construção da narrativa, da escrita. E a gente também não sabe, eu que gosto muito desse livro é isso, a gente não sabe onde a ficção começa e aonde a autobiografia termina, sabe? Fica muito confuso, porque o Ricardo também passou por um divórcio, por uma separação. Então as duas histórias se confundem, então é muito gostoso você saber que a ficção às vezes beira o realismo, sabe? Beira a realidade. E a escrita dele me chamou muita atenção, e eu também tenho muito interesse de conhecer mais coisas do autor. Agora um livrinho da falecida Kozak Naif é o Na Escuridão Amanhã. E esse livro é um livro muito curtinho, mas é um livro que te tira o chão, sabe? Ele vai trazer uma realidade de uma família que sofre na mão de um pai muito austero, que erra realmente na mão, um pai autoritário, uma mãe extremamente submissa e muito religiosa. E aí nós temos realmente o drama familiar de 3 irmãos, se eu não me engano são 3, mas são irmãos que sofrem na mão de um pai extremamente autoritário e uma mãe submissa. E a escrita também é uma escrita muito sofrida. Esse livro eu não achei, em nenhum momento ele tem um alívio. É do começo ao fim, dor e escuridão. Mas o final é bastante recompensador, sabe? É um livro que emociona, que bota a gente pra refletir. Mais um escritor nosso que escreve na nossa língua, que é o Caderno de Ausente. E esse livro é extremamente emocionante. Nesse livro nós vamos ser um pai que está esperando o nascimento da sua filha. Ele sabe que em algum momento da sua vida, pela sua idade ser avançada, ele vai se ausentar. Então por isso o nome Caderno de Ausente. Ele ainda não está, ele não está com uma doença, ele não vai morrer, mas ele sabe que um dia ele vai se ausentar na vida dessa menina. Então ele pretende, ele escreve esse caderno como um legado para deixar para sua filha, como um caderno de lembranças, como um presente realmente do seu olhar do mundo, porque ele sabe realmente que um dia ele vai se ausentar. Então é uma antecipação do luto. E a escrita é maravilhosa, poética, curtinha também, muito tocante, e também pretendo ler mais coisa do autor. Minha Vida Sem Banho também foi um livro que me chamou muita atenção. Foi um livro que eu peguei realmente sem saber nada sobre história, nada sobre o escritor, simplesmente pelo título e pela capa. Às vezes eu faço isso, e eu gosto, normalmente me surpreendo, como foi o caso desse livro. Realmente vai falar sobre um rapaz que trabalha numa empresa, e um dia ele resolve não tomar banho e arriscar, fazer disso um estilo de vida, viver uma vida sem banho. E aí logo depois disso isso vira um projeto, e é um projeto de vida. E aí a coisa começa a crescer de tal maneira, e no meio disso vamos falar sobre relações contemporâneas, sobre dramas familiares, sobre relacionamentos amorosos. E é um livro muito bacana. Não é um livro exemplar, mas realmente por ter descoberto no escuro me chamou muita atenção e eu gostei muito da leitura. Muito ágil, uma escrita gostosa, me entreteu de uma maneira muito positiva. Duas, da Eliane Brum, foi um livro que realmente me rasgou ao meio. É um soco no estômago, a escrita é muito gostosa, muito fluida, e o livro é dividido em 2 partes, tem a parte da filha e a parte da mãe, e a gente sabe exatamente quando começa uma e quando termina a outra. A Eliane Brum, ela tem uma propriedade onde aquelas 2 personagens ganharam voz, ganharam uma expressão tão forte que você não precisava ter distinção da fonte. Você sabia exatamente quando uma estava falando pelo discurso. E realmente o livro vai falar sobre sobre essa relação de uma mãe e uma filha, e uma relação nada saudável, uma relação realmente muito conturbada, muito sofrida, muito simbiótica. E não dá pra falar muito para não estragar. Também, novamente, é um livro muito curtinho, mas que eu recomendo mesmo.
A escrita é, assim, rasgada, ácida, irônica, sofrida em alguns momentos, sabe? É tão... Às vezes é muito exagerada, mas às vezes o drama que a gente vive é muito exagerado. Pra quem olha de fora, parece, tipo, nada demais. Mas quando a gente tá vivendo aquela situação, tudo parece muito grande. E eu senti muito isso. É do ponto de vista de quem sofre. E de quem sofre, tudo parece gigante. Quem tá no olho do furacão sabe realmente o que é estar naquela situação. E O Fazedor de Velhos é um livro que eu gostei muito. E foi, assim, um presente desse ano de 2016. Que vai falar sobre toda a construção desse personagem. Quase um... na verdade, um romance de formação. Porque tem a literatura como uma homenagem, sabe? Vai falar realmente sobre como... É sobre um garoto. É sobre um jovem que começou a fazer uma faculdade de história, mas ele se vê em dúvida sobre aquela escolha. Acaba trazendo pra ele uma possibilidade de trazer um rumo pra sua vida. E pra finalizar, nós temos O Doente, esse livro que vai trazer uma narrativa como se tivesse sido numa gravação, numa entrevista. E nosso personagem principal tem um irmão que sofre de uma esquizofrenia, e tem um pai que faleceu, e tem uma mãe que sofre com isso. Ou seja, vai trazer a doença, e não é a doença física, é uma doença emocional, uma doença psicológica, uma doença psíquica. E é uma doença que perpetua todos nós, sabe? E vai trazer assuntos que eu gosto muito, como a psicanálise, como conflitos familiares, problemas psiquiátricos. E é um livro ágil, bacana. Eu não gostei muito do discurso, às vezes eu achei o personagem principal um pouco machista, atrasado no seu discurso. Mas é um livro ágil também, e como eu disse, traz assuntos que eu gosto muito, então eu acho que vale a pena a leitura. E esses foram os livros e os leitores, esses foram os livros e os autores nacionais contemporâneos que eu recomendo. Se você tem mais alguma sugestão, não deixe de comentar aqui embaixo. Se você não está inscrito, faça parte da família BookBox. Se você gostou, dá o seu like, compartilhe com os amigos. E é isso. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Tchau, tchau. Gente, uma coisa que livro faz muito bem é nos fazer chorar. Sim, tem muitos livros que são assim, pontuais. E eu acredito que existe livros só pra isso, só pra fazer chorar.